Jesus te pergunta hoje: o que queres que eu te faça? Essa é uma pergunta que Jesus fez para um homem chamado Bartimeu, um homem cego, um homem que estava mendigando no meio do caminho. E hoje eu gostaria muito de falar para você que tem o desejo, que quer que Jesus te faça algo. A primeira coisa que você precisa entender é que tudo que Jesus faz por nós já é nosso por direito. Mas quando nós exercemos a nossa fé verdadeira e genuína, o Senhor faz verdadeiramente. Mas a gente não deve ver essa situação como alguém que é pedinte, que quer como se Jesus fosse o gênio da lâmpada e fizesse e realizasse todos os nossos pedidos. Não. Existem situações em nossas vidas que a gente não sabe e não tem o que fazer. Que a gente fica limitado, a gente fica mendigando, a gente fica preso àquela situação. E são essas situações que Jesus te convida hoje para pedir para Ele, para conversar com Ele, para falar para Ele. Porque são nessas situações que Jesus quer te livrar. São nessas situações que Jesus quer fazer algo novo na sua vida. Então a gente vê a história de Bartimeu e a gente percebe uma coisa. Ele estava no meio do caminho, mendigando, porque ele era cego, ele não conseguia caminhar. Porém, Bartimeu ele não era nem surdo e nem mudo. Quando ele escuta um barulho, ele percebe que vem vindo uma multidão, ele pergunta o que está acontecendo. E aí falam para ele que é Jesus que está vindo. E Bartimeu não perde essa oportunidade. E hoje o Senhor fala assim para você, que está aí mendigando, que está aí dependendo de homens, para você não perder a oportunidade de falar com Ele, de pedir isso que está te paralisando para Ele resolver. Pode ser que você está passando por um momento que você não consegue sair. E Jesus quer hoje te ajudar. Então Bartimeu ele começa a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que a multidão começa a repreender Bartimeu. Porque quando nós começamos a clamar, a multidão vai nos repreender. A multidão vai tentar nos parar. Mas nós não podemos parar. Porque nós temos uma direção, nós temos um caminho a prosseguir e nós precisamos seguir em frente. Então, quando Bartimeu percebe toda aquela agitação, ele aproveita e começa a gritar. Sabe, amados, a Bíblia fala que Jesus parou. E Jesus parou por quê? Não é porque Bartimeu era cego, porque Bartimeu poderia ser cego, mas um homem sem fé, um homem sem convicção daquilo que ele iria pedir. Mas Jesus parou porque Jesus sentiu que aquele homem tinha fé, uma fé verdadeira, uma fé genuína, que queria resolver o seu problema definitivamente. Então Jesus manda chamar Bartimeu. E quando Bartimeu chega até Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Essa foi a pergunta de Jesus para aquele cego. E Bartimeu logo responde: eu quero ver, eu quero enxergar. Ele queria resolver aquilo que estava paralisando ele. Porque, amados, aquilo que te paralisa é aquilo que não te dá direção para nada. É aquilo que faz o teu propósito morrer. Você fica no meio do caminho parado e você precisa continuar. Então, Bartimeu, ele sabia que ele precisava enxergar para poder continuar. E foi o que ele pediu para Jesus. E a palavra do Senhor diz: vai, a tua fé te salvou. Sabe por quê? Porque Jesus enxergou em Bartimeu uma fé verdadeira. E fé verdadeira é aquilo que você pede para Jesus e você tem certeza que você vai receber, mesmo que seja algo impossível. Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que você está esperando,
mas não consegue ver. Então Bartimeu, ele não conseguia ver, mas ele estava esperando um dia poder enxergar. E eu quero te dizer que tudo isso que te paralisa está te tirando do teu propósito, daquilo que você tem para fazer na presença de Deus. Então hoje, o Senhor faz a mesma pergunta para você. O que queres que eu te faça? Analisa, observa o que está te parando. Será que o que está te parando é uma ansiedade, é uma depressão, é uma tristeza? Ou é porque alguém falou alguma coisa para você? Pede para Jesus hoje, para te tirar dessa situação. E começa a caminhar com o Mestre, começa a caminhar com Jesus, começa a dar direção para a sua vida, porque o Senhor, Ele quer mudar este quadro que você está vivendo, mas Ele precisa que você confie e creia na sua palavra. Hoje é um dia de sair do meio do caminho e começar a andar, porque o Senhor quer que você caminhe, quer que você continue, quer que você ande, mas você precisa clamar. E tenha certeza de uma coisa, muitas vezes você pede tantas coisas para Deus, mas não pede o principal, que é isso que está te paralisando. E hoje o Senhor quer tirar você deste lugar e fazer você continuar e prosseguir ao seu lado e ter uma vida com propósito e com direção. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.